O novo juiz reabriu o caso do Lyle e do Eric Menendez, os irmãos que assassinaram os pais em 1989, e agora existe a possibilidade deles serem soltos ainda este ano. Tá, vamos lá. Mas que bomba é essa que você acabou de jogar aqui, Maria? Calma, vou explicar pra vocês. Ontem, dia 13, na última terça-feira, o novo juiz acabou condenando de novo o Lyle e o Eric Menendez, mas dessa vez para serem elegíveis a uma possibilidade de liberdade condicional. Ou seja, eles vão continuar cumprindo a sentença deles, só que dessa vez fora da prisão, conseguindo ter uma rotina de vida normal. Pra quem não lembra ou não sabe do caso, o Eric e o Lyle Menendez são irmãos e em 20 de agosto de 1989, eles tiraram a vida dos pais deles a tiros com calibre grosso no meio da sala de estar da mansão da família. Durante o julgamento, os irmãos alegaram então que tiraram a vida do pai por medo depois que ameaçaram contar e expor os abusos emocionais, físicos e sexuais que eles sofreram durante a infância. Existe um documentário e uma série também, que é a segunda temporada de Monstros, na Netflix, que retrata bastante a história do Eric e do Lyle e mostra esses motivos e como foi toda a questão até a prisão deles. Então, quem quiser assistir, eu acho bem importante. Os irmãos acabaram sendo condenados à prisão perpétua e também separados durante a prisão. E ao longo dos anos, várias provas, tanto de testemunhas da família, de pessoas que conheciam eles ou até dos próprios, com a movimentação que a série e os documentários fizeram também, muitas coisas começaram a aparecer de que realmente eles eram abusados pelo próprio pai durante a infância inteira. Então, esses pontos foram sendo ligados ali pela investigação e vários juízes foram abrindo e reabrindo o caso várias vezes. A possibilidade de tirarem essa prisão perpétua e diminuírem e mudarem a sentença dos irmãos. Os irmãos foram presos por homicídio em primeiro grau e estão presos há 35 anos. O Conselho de Liberdade Condicional já tem uma audiência marcada com os irmãos Menendez para o dia 13 de junho deste ano. Essa nova sentença que foi aceita é só uma das várias que os irmãos já estão tentando e que a gente está acompanhando desde o ano passado. As mesmas que ano passado também não foram aceitas. Ontem, na terça-feira, alguns familiares dos irmãos também estiveram presentes no tribunal, falando também outras provas dos abusos. Agora o que a gente pode fazer é acompanhar para ver se essa audiência vai acontecer mês que vem ou se tem a possibilidade dela ser remarcada. Diz aí nos comentários qual que é a sua opinião do caso, se você quiser, e se você acha justo essa possibilidade de liberdade condicional ou se não. Vocês viram a notícia de que um resto mortal foi encontrado enterrado nos arredores da mansão de nada mais nada menos que Taylor Swift. E não para por aí, porque agora a polícia investiga a possibilidade de um novo serial killer vir à tona. Tá, vamos lá. De acordo com informações que saíram da revista americana People, a polícia diz que o osso que eles encontraram parece ser de uma perna humana. Os restos mortais foram transportados imediatamente para o Instituto Médico Legal de Rhode Island, mas a polícia ainda está aguardando qualquer laudo ou informação nova sair. É bom a gente lembrar aqui que por ser um osso já, ou seja, um corpo que já passou pela fase da putrefação, da decomposição e pelo que parece pode estar enterrado já faz muito tempo, conseguir alguma análise ou informação é um pouco mais demorado, é um pouco mais complicado também. Porém, entretanto, todavia, Maria, isso não quer dizer que o osso não nos dê resposta de que corpo ele pertence e de que caso aconteceu. O corpo sempre dá respostas, não importa o tempo que passe da morte. Então a gente consegue sim conseguir amostras de algum possível DNA até pelo osso. Até porque, não sei se vocês sabem, mas os ossos e os dentes acabam preservando mais material genético do que outras partes do corpo humano. Mas enquanto esse corpo ainda está em análise, a polícia começa então a investigar da onde isso pode ter surgido. No mês passado, dia 22 de abril, os restos mortais de uma pessoa também foram encontrados ali em Massachusetts. E esse achado acaba integrando outros 8 corpos que também foram encontrados de março até abril desse ano ali pela mesma região. Intensificando não só a ideia de que o serial killer pode estar aí vindo à tona, ou também uma série de onda de crimes que pode ter acontecido ali em certo período. Esses corpos foram investigados pela polícia, mas até então a gente não tem nada público sobre qualquer tipo de informação. Mas uma coisa que a gente sabe é que das 8 vítimas que foram encontradas, 3 são mulheres. Agora fica a questão, será que isso é só uma coincidência ou os casos estão sim interligados de alguma maneira? O avião acabou de cair na Índia com mais de 240 passageiros. Até o momento, uma pessoa apenas foi dada como sobrevivente do acidente. Tá, vamos lá. O avião de número 171 da Air India caiu nesta quinta-feira, dia 12, 30 segundos após a decolagem do Aeroporto Internacional da Índia. O avião transportava 242 pessoas, entre elas 10 comissários de bordo. Dentro do número total de pessoas, havia 217 adultos e 11 crianças dentro do avião, e o destino final era o aeroporto de Londres. Os passageiros variavam entre cidadãos indianos, pessoas de Londres, de Portugal e até uma pessoa do Canadá. A
A aeronave chegou a emitir um Mayday, um chamado de emergência, mas logo depois perdeu o contato com o tráfego aéreo. Até o momento a gente sabe de um passageiro que sobreviveu, um rapaz de 38 anos de idade. Ele morava em Londres, já tinha 20 anos e estava ali na Índia visitando a sua família. Ele estava regressando para o Reino Unido ao lado do seu irmão, que estava viajando com ele, de 45 anos de idade. Ele conta que logo depois que decolou, ele só ouviu um barulho muito alto no avião e eles caíram, foi tudo muito rápido. Não lembra de muita coisa, só lembra de ter visto vários corpos carbonizados ao redor dele, um pessoal chegando, colocando ele dentro da ambulância e levando embora. É muito comum, gente, que em acidentes de avião os corpos fiquem carbonizados. Por que isso acontece? O principal motivo é o combustível que é usado nas aeronaves, normalmente é o querosene de aviação e ele é altamente inflamável. Então, quando a aeronave choca contra o solo, acontece o vazamento e, consequentemente, uma explosão. Não só isso, né, gente? Porque antes mesmo do fogo se alastrar, causado por essas explosões, os corpos já sofrem traumas diversos logo quando a aeronave impacta no chão. Normalmente também vale lembrar que até o resgate chegar aonde o local que a aeronave caiu, que normalmente é o que acontece, o fogo fica queimando ali os corpos, o calor consegue quase que por completo consumir ali o tecido do corpo. Quando essas vítimas de algum acidente aéreo elas estão carbonizadas, a forma de poder reconhecer esses corpos fica 3 vezes mais difícil. Os corpos são levados, então, normalmente para a perícia forense e é lá onde as pessoas que trabalham na área conseguem identificar os corpos através do DNA, que pode ser retirado pelos ossos, pelos dentes ou às vezes pelos tecidos que sobraram do corpo, mas devido ao calor, normalmente o que sobra é a arcada dentária e os ossos, então a gente consegue muito bem conseguir o DNA através disso. A arcada dentária, ela resiste bem ao calor e eu não sei se vocês sabem, mas se a pessoa possui algum aparelho dentário, implantes, próteses, tudo isso resiste bem ao calor. Normalmente eles têm um número de série também e isso faz a gente conseguir levar até a vítima. O avião desse acidente acabou se chocando contra um prédio onde tinham 45 pessoas ali dentro, 5 faleceram e 40 saíram feridas. Até o momento, a gente não sabe mais algum sobrevivente do caso, como o acidente acabou de acontecer recente. Qualquer atualização eu também trago pra vocês.